Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Bluecast para conversar de marketing digital, empreendedorismo e tecnologia. Nosso convidado de hoje une as três frentes, dados que estamos no Fórum E-Commerce Brasil 2025, dá para perceber pelo cenário um pouco diferente, mas o cara que está conversando com a gente hoje é talvez uma das pessoas de mais peso no nosso mercado atualmente, que é o cofundador e o co-CEO da Corbis, uma das maiores agências do nosso país. E eu quero passar a palavra para o Renan poder se apresentar e aí a gente saber a história da sua vida, cara, por favor. Vamos lá. Bom, primeiro prazer estar aqui contigo, cara, o evento fantástico, é sempre legal estar aqui, conhecer, voltar a ver a galera, ver um pouquinho do mercado, ver coisas novas e tal. Basicamente, quem é o Renan, né, e como é que aconteceu do Renan desde o comecinho, a fundação da Corbis e onde a gente está hoje. É isso que eu quero saber, cara. Cara, o Renan sempre foi um apaixonado por tecnologia. Nasci de família muito pobre, estudei em escola pública a vida inteira, não tinha dinheiro nem condições de fazer faculdade. E naquela época, né, falando talvez uns 20 anos atrás, um pouquinho mais que isso, eu queria ser arquiteto ou médico. Por alguma razão específica? Ou era profissão que na época você vai ser bem sucedido se for isso? Era isso. Eu olhava a galera, eu tinha um carro mais legal, era médico. Aí um outro era arquiteto. Falei, então tem que ser arquiteto ou médico, acho, pra ganhar dinheiro. Na minha cabeça de criança. As referências que a gente tem, né? É isso aí. E aí eu falei, eu queria e gostava também, gostava da ideia, comecei a brincar com a ideia de fazer isso, ainda na minha pré-adolescência para adolescência. Um pouquinho antes de ficar adulto, mas assim, não tinha grana, meus pais não iam ter grana. Escola, faculdade pública piorou, né? Porque aí você tem que ter tempo, fazer cursinho, não sei o que, piorou. E eu, por ser apaixonado por tecnologia, comecei a brincar com tecnologia, isso com 14 anos. Então ia lá na casa do tio e formatava um PC, um negócio assim. E a internet surgindo na época. Eu falei, pô, dá pra ganhar um dinheiro aqui. Com esse dinheiro eu vou lá e pago minhas faculdades. Top. Essa era a minha lógica. Comecei literalmente a fazer um freelancer ali, outro aqui. Entrei como trainee, né, barra estagiário, seria em agências menores. Fazia um pouco de tudo, né, um pouco de tecnologia, um pouco de design, um pouco de... E na época estava surgindo mídia, o pessoal estava começando a falar muito de mídia de performance, fazia um pouquinho ali, bidei campanha aqui. Fiz um pouquinho de tudo dentro das agências. Fazendo freela fora, com a ideia ainda de virar médico, de ser um arquiteto. Era essa a minha ideia. Então, em teoria, você estava fazendo todo esse conjunto de coisas por conta financeira gostava, para querer fazer a faculdade, que até então ainda era arquitetura ou medicina. É isso aí. E hoje é meio óbvio a gente olhar para trás e falar, pô, mas é um mercado fantástico. Mas na época era pequeno ainda, né? Sim. É difícil saber. Hoje é tão óbvio de pensar por que o Renan não falou, investe tempo nisso e vai fundo. Porque não era assim, né? Era tudo mato, como eu disse. E eu acho que também são sobre referências que a gente tem, né, cara? Era exatamente o que você falou no começo. Referências que você tinha de sucesso na época, que era ver alguém com um carro legal, uma condição mais legal, não tinha nada a ver com isso, que ainda era o mato alto. É isso aí. E aí, em algum momento, eu não sei exatamente dizer quando, eu falei, não, peraí, tô ganhando dinheiro aqui já. Talvez muito perto do que não um médico BCD, mas um médico no começo de carreira ganharia. Então, por que não investir mais tempo nisso? E aí eu parei um pouco de pensar nesse outro caminho, de fazer faculdade de medicina, fazer essas coisas, e foquei de vez nessa área. Ainda assim, trabalhando em empresas, fazendo freelance. E aí eu trabalhei com o Felipe, né, que é o outro fundador comigo, em umas agências, junto. Trabalhando um tempinho junto. Depois paramos de trabalhar junto, cada um fazer as suas coisas. E ainda é assim, mas naquela época ainda mais, era bem comum a gente ser um freela com o CNPJ, né? Que é aquele... Você trabalha na empresa, você tinha um freelancer fora e tal. Nesse meio do caminho aí, o nosso chefe, né, dessa agência que a gente trabalhou junto, que teve a ideia, na verdade, falou, pô, vou sair e montar uma empresa com vocês, gostava da gente, chamou, conversou com a gente gostou da ideia, mas sem ele. Aí, pô, não vou entrar no detalhe. Ele plantou a semente. Ele plantou a semente. Aí a gente foi jantar, o Felipe falou, cara, legal, faz sentido, a gente tá no mesmo, é muito parecido a história dele com a minha, pessoal e tal.
estamos no mesmo mundo, a mesma visão, é super complementar e tal, vamos fazer. E aí a gente já tinha alguns clientes, eu tinha alguns, ele tinha alguns clientes. Por ter passado por várias outras agências, além de ser freelancer, você já tinha prestado bom serviço e tinha relacionamento. Aí a gente juntou alguns lá, convenceu os caras, tinha uma receitazinha fixa lá bem baixa, mas era o básico. E que dava para pagar ali um aluguel, né, a internet. Aquela pergunta super besta, mas que todo empreendedor tem no começo. Você falou que veio de família humilde, eu não sei a originalidade do Fê, mas como foi o negócio de, tipo, capital próprio, vamos colocar o risco a gente aqui, o seguinte, né? Um sonho e vamos embora. 2 notebooks, cada um com o seu, né, que eu usava para trabalhar, coragem, um cliente fixo garantido de R$ 1.500, eu lembro até hoje, que era basicamente o aluguel e a internet, e era isso. E a cair é coragem. Então, gente, não investimos nada, entramos, cara, coragem. Óbvio, no começo, né, a gente fazia pouco de tudo, né? Claro. Então, cara, de dia eu tava ali fazendo banner, à noite eu tava mandando boleto, né? Então, não é assim como qualquer empresa. Aprendeu financeiro, aprendeu jurídico. Sim, passou todas as áreas. Né? Tanto que hoje eu brinco com a minha galera, né? A Corbiz hoje tem umas 700 pessoas. Tranquilo, então, de boa. E assim, a galera que tenta me enrolar, eu falo, cara, não me enrola, já fiz isso aí que eu tava fazendo. Essa foi a parte boa, né? Sim. Mas a gente passou vários anos de perrengue. E aí teve o que eu considero o dia, pra mim não foi o dia 1. Esse foi o dia da fundação da Corbiz, ainda na época não era Corbiz, era Santa Mônica. Mas o momento que a gente virou a chave mesmo, foi um papo, ainda uma salinha pequena, então a gente ficou uns 5 anos evoluindo um pouco, assim, devagar. Mas nesses 5 anos chegaram a ter colaboradores ou muito ainda você e o Fê? Não, tinha uns colaboradores, umas 10, 15 pessoas, tava dando estrutura certo, enxuta, crescendo à medida que precisava. Pagava nossas contas, tava legalzinho, mas assim, não tinha crescimento exponencial. O crescimento exponencial veio quando a gente teve um amigo nosso que era sócio de uma outra agência e tal. Ele chegou pra gente, né, e falou, cara, mas qual é o foco de vocês? Vocês fazem tudo pra tudo? E a gente chegou a fazer cartão de visita, impresso, tudo, assim, não era só digital, né? A agência digital e criação. Criação, o que é criação? Qualquer coisa. E aí ele fez essa conversa com a gente, eu lembro até hoje como é que foi, e aí ficou claro que a gente precisava ter um foco. E na época a gente tinha um cliente, era o maior cliente, hoje é muito pequeno mesmo assim comparado com hoje, mas era o maior cliente nosso na época, e ele era um e-commerce. A gente não percebeu isso, porque era muito complexo pra gente, era um cliente complicado, assim, né? E o e-commerce na época, de novo, era tudo massa também. E ele falou, cara, olha aí o mercado, olha aí o cliente que vocês têm. Eu acho que pra gente não ter, a gente ter olhado alguém de fora fez total diferença, porque a gente fica ali no dia a dia. Você fica na bolha, né, cara? Bolha. Às vezes o cara, eu lembro, o cara atrasava o boleto. Sim. Então a gente não achava ele um cliente bom, mas é porque a gente estava nessa bolha. A realidade que vocês tinham na época era de outras coisas, porque vocês não tinham o foco, né? E aí, de repente, a gente, real, não é porque ele era um cliente, do ponto de vista de mercado, fazia total sentido a gente ter mais clientes daquele tipo. Só porque aquele específico era um cliente chato, não pagava direito, dava um monte de problema, a gente não estava olhando para isso direito. Ele plantou essa semente e a gente agarrou. Cara, realmente, vamos focar em e-commerce. Aí, para mim, foi o dia 1. Que a gente pegou toda aquela bagagem que a gente aprendeu em todos os outros mercados e aplicou no e-commerce, que estava em crescimento. E a gente está falando aí de pelo menos já uns 5 anos de trajetória, pelo que você falou. O que é muito interessante, eu gostaria só de fazer uma pontuação, porque eu traria isso como sendo um milestone de vocês, que muitas empresas nem chegam nisso, né? Então, tipo, olha como é interessante, vocês passaram 5 anos, você pagava suas contas, vocês tinham 11 pessoas, 12 pessoas no total, então vocês já tinham uma realidade, só que vocês podiam ser muito melhores, ainda não tendo clareza. Alguém chega, dá a clareza, e aí você considera esse dia da clareza, depois de 5 anos atuando, como sendo o dia 1 do negócio. É isso aí.
Para mim, o dia 1 foi depois de 5 anos de a empresa aberta. Então, o pessoal às vezes acha que a coisa vem do nada, né? Não é assim. Quem te vê hoje com certeza vai falar isso. Além de falar que você veio de berço de ouro. Mesmo assim, ainda tem isso também. Ainda assim, no ponto de vista de empresa, a gente foi adquirido aí por um grande grupo. Ainda assim foi rápido, né? Se a gente for colocar no ponto de vista de como as empresas antigamente, às vezes o founder morria e a empresa não dava certo. Sim. Era nesse nível, né? Indústrias grandes. Então, tem vários casos aí que demoram décadas, às vezes uma vida inteira para dar certo, né? Então, e a gente deu certo mesmo novo, mas mesmo assim foram 5 anos para começar a entrar... A dar certo efetivamente. E aí, quando a gente começou a focar, aí sim a gente organizou melhor, os serviços faziam sentido, que tipo de cliente, que tipo de parcerias, que tipo de plataforma, que tipo de... O que a gente ia fazer para esse mercado. E focamos. E como o mercado ainda era muito básico, estava todo mundo fazendo básico, porque os clientes eram pequenos, os que eram grandes de e-commerce eram os grandes submarinos, por exemplo, tudo operação própria. Você não tinha indústria fazendo D2C no e-commerce, ninguém queria, porque tinha conflito de canais. Então, quando a gente chegou lá com a expertise que a gente tinha focado naquele mercado, onde era um mercado muito amador, cara, todo mundo falou, cara, fenomenal, mas a gente tá focado nisso, muito boa. E a gente começou a fechar muito, começou a crescer, começou a fazer implementação, fizemos umas parcerias com a Vetex, que ele estava começando na época também. Começamos a incluir os seus serviços, as indústrias começaram olhar para o D2C, depender de vocês para poder tangibilizar isso. Eles não sabiam fazer, fazer a parte consultiva para entrar no mercado e etc. E aí chegou num ponto que a gente estava dobrando de tamanho todo ano, né? O crescimento. Então, você dobra, imagina, né? De 20 você vai para 40, falando de pessoas, né? Só de faturamento. 40 para 80. Mas para sustentar o dobro de faturamento, você precisa do dobro de pessoas. O faturamento até um pouco a mais, às vezes. Sim. Até um ponto onde em um mês a gente estava contratando 30, 40 pessoas em um mês. Uau. E aí você imagina, né? Numa empresa que no primeiro ano de crescimento acelerado, a gente no ano inteiro chegou a fechar com 30, 40 pessoas, fazer isso em um mês, que aí já estava muito rápido. Sim. E depois veio a pandemia e aí o nome Corpis veio que a gente acreditava, e se tornou verdade, que todas as empresas do futuro teriam como parte do core business delas o e-commerce. Sim. O transacional digital. Sim. Né? E, cara, tá aí. Realidade. Não existe nenhuma empresa hoje que não olha pro mundo digital com carinho. Talvez hoje fosse cross-app. Brincadeira. Mas tá todo mundo indo pro app. Mas é verdade. E aí essa é a beleza da coisa, porque quando a gente se posicionou dessa forma, a gente achou que ia demorar assim, mesmo seria, sei lá, 10, 20 anos. E aí veio a pandemia, todo mundo percebeu a visão que a gente tinha, teve que... Na verdade, percebeu ou não, né? Foram obrigados a, porque ou era isso ou era falência. E aí o que a gente tinha planejado aí de 5, 10 anos, aconteceu em 2 anos. Foi a consolidação final de todas as empresas, todo mundo, na verdade, entender o que é o e-commerce. Tem até uma brincadeira lá, né, indo pro lado pessoal mais uma vez, que a minha sogra, ela não comprava online, né? Ela tinha medo, com o cartão, agora ela não larga, ela compra todo dia, ela tá comprando uma coisa, entendeu? E aí, pra mim, esse é um bom exemplo, né, de mostrar a minha sogra, um consumidor comum, que não é digitalizado, tem medo do cartão. Comprava zero e agora compra na Shopee, na Nua, que vem na China. Sim. E espera, e ainda paga a taxa. Sabe como funciona, né? Deixa eu cortar esse tema para trazer mais do Rê Pessoa, porque eu acho que isso é rico de trazer também. Então você fala que é um cara de origem humilde, que veio conquistando todas essas coisas. Achei super legal o ponto de você falar que o marco da tua empresa, que você considera como sendo o dia 1, já veio depois de 5 anos ali de trabalho pesado. Mas, dentre todas essas questões, eu gosto de abordar a parte humana da coisa. Que é, por exemplo, o Renan, que veio de uma escola pública, que queria fazer uma faculdade que não tem nada a ver com isso, que veio adquirindo maturidade. Então, eu considero, quando você abriu a empresa com o Fê lá atrás, por exemplo, você não tinha talvez 10% da maturidade que você tem agora.
E você veio construindo isso pelas cabeçadas que vocês deram, tendo que vocês dois com o notebook, um olhando para o outro, aprender jurídico, aprender financeiro, aprender DRE, o que é isso? Contratar pessoa, que também é uma parada difícil pra caramba, criar cultura na empresa, velho. Porque, pô, 5 anos com uma cultura, vamos focar no e-commerce? Beleza, pega 5 anos de cultura, aprendi a fazer, agora construo uma do zero. Pra ter hoje 700 pessoas com guardrails ali, meio determinados do que você e o Fê acreditam. Então, tipo, como é que você fala pra mim que foi essa evolução do Rei Pessoa? Cara, eu tenho uma coisa que eu sempre tive, né, desde criança, eu levo isso pra vida, tento passar isso pro meu filho, sempre falei pra isso pra minha esposa, que a melhor coisa, o melhor legado que eu posso deixar pra alguém, pro meu filho, por exemplo, é ensinar ele a aprender. Ele tem que aprender a aprender. Por quê? Se ele aprende a aprender, ele consegue qualquer coisa na vida. Essa é a minha lógica. Você quer falar alemão? Mais do que procurar um curso, não sei o quê, aprender a estruturar como você vai falar, né? Quando você consegue fazer isso, você vai fazer qualquer coisa. E aí, naquela época, e acho que essa era a beleza da coisa, a gente pegou uma transição muito legal, né, pela nossa cidade e tal, onde a forma de aprender, você aprendia com alguém te ensinando, ou no máximo um livro, uma biblioteca. Era complicado. Era muito mais complicado. E a internet, do nada, trouxe um mundo de informação, mesmo naquela, hoje então se fala, mesmo naquela época, um mundo de informação para alguém que é autodidata, só ler, fazer, testar. Aí você testa, erra, vai arrumando. Sim. Então foi isso. Eu, por algum motivo que eu não sei explicar, talvez pela minha origem era a única opção e tal, eu aprendi a aprender, era hiper autodidata, qualquer tipo de coisa. Tinha a coragem necessária para errar e não me magoar com isso, entender que errar é parte do processo, e testando, errando e ajustando as coisas no processo de acordo com o aprendizado que eu ia consultando na internet. Simples assim. A parte boa hoje que eu falo é que existe uma evolução disso, que é a inteligência artificial. Sim. Então, do mesmo jeito que a internet trouxe um boom para mim de facilidade, mesmo não tendo dinheiro, só o acesso à internet. Porque assim, né, vamos lá, competir com alguém que teve ótima escolaridade, faculdade, referência, investimento, era muito difícil. Sim. Com a internet, eu quase bati igual. Assim. Sim. Tinha que ter mais esforço, sim, provavelmente, mas eu quase conseguia bater igual. Eu falei, não, peraí, mas o cara lá tá vendendo tal coisa, vamos vender também, mas vamos lá estudar, vamos ver o que é, vamos contratar. Sim. Fazia. Agora, com a inteligência artificial, você tem a mesma ideia de forma mais acelerada ainda. Com toda certeza. Então, alguém que tem menos acesso a conhecimento, escolaridade, etc., por conta da internet e agora por inteligência artificial, desde que ele aprenda a aprender, aprenda a errar... Aí você matou a pau. É isso, entendeu? Foi assim, isso até hoje, né? Então, por exemplo, quando a gente foi vender para a app, e vocês sabem mesmo que funciona vender uma empresa, cara, tem do diligence. Aí você vai, os caras chegou pra gente, vou mandar o SPA, vou dar o TSA, isso, gente? Não sei o que é isso. Sim. Aí ia lá no Google pesquisava, entendeu? Sim. Aí sabia um pouquinho, consultava alguém e assim ia. E aprendi a perguntar também, e fui evoluindo. Não falava espanhol, não falava inglês. Bom, aprender. Por quê? Porque eu tava indo pra América Latina, então tem que aprender espanhol, vamos aprender espanhol. Tanto que assim, minha esposa até brincava, mas você não tem uma limitação, né, de pensar, isso eu não vou conseguir aprender. Eu falei, não, a única coisa talvez isso demore muito para aprender, não vale a pena. Então você tem que ter o trade-off ali. O ponto é que se algum dia você pensar desse jeito, aí a gente tem um problema. Exatamente. Eu falei, se é algo que vale a pena, agora não, vou ter que aprender, sei lá, lituano, e eu não quero abrir uma empresa na Lituânia, porque é hobby, não é? Então não vale a pena. Então é muito esforço para pouco ganho. Sim. Espanhol, espanhol é a segunda maior língua a ser falada. Inglês também. Não aprendi, eu fico brincando que aprendi. Quando eu comecei a estudar inglês, ver vídeo, YouTube, não sei, até hoje, eu tirei 1 hora por dia sagrada que eu tenho que ver um vídeo em inglês. Imersão total. E vou lá, minha esposa sabe, eu deito lá na cama, vou ver meus vídeos em inglês.
e vai. Então, não tinha professor, não tinha nada, mas é o meu jeito de aprender. Hoje eu até conseguiria pagar um professor, claro. Mas como eu aprendi a aprender desse jeito, eu sigo no meu método lá. Mas eu lembro que eu falei para uma pessoa uma vez que assim, cara, eu fiquei 3 anos na escola pública com aulas de inglês e não saí falando o verbo to be. Sim. Não aprendi o verbo to be. Enquanto com a internet e o jeito certo, de novo, saber aprender, eu consigo aprender inglês em 1 ano. Mas aí eu vou colocar um ponto muito interessante sobre isso que você falou, porque nas duas condições tinha uma coisa diferente. Você, no primeiro momento, aquilo não era algo que você via como sendo uma necessidade. E isso dá para perceber pelo seu perfil. Quando você olha para uma coisa, você se aplica para aquilo, você vai fazer. Você mesmo falou, poxa, eu era hiper autodidata, não tinha tanto acesso, mas o que eu conseguia pegar, eu mastigava e vamos embora. No segundo momento, se tornou uma necessidade para você. Sim, vale a pena, né? Se aquilo fosse uma necessidade para você lá no ensino médio, eu tenho certeza absoluta que você ia sair falando no verbo to be. Isso é fato. No fim, né, as pessoas ficam esperando do meio, tá mais nelas, né, a diferença, abrir empresa, resolver um problema, do que o meio, né? Sim. É verdade. Você abriu uma cabeça com uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu boto tanta, não é culpa, né, mas eu falo tanto da escola pública não me trouxe, mas eu também não sei muita questão, né? Naquela época, entendeu? Essa é a questão. O que eu fiz questão, que era mais a parte de tecnologia, que eu queria ganhar dinheiro, tinha acesso, fui lá, pesquisei e vi, né? Porque era para você o que tinha valor na época, então você via o ganho com aquilo, você obviamente vai se dedicar para aquilo, porque aquilo vai trazer a sua métrica de sucesso na época. Anos e anos depois, a sua métrica de sucesso já tinha sido atingida, só que para ela continuar ou crescer, o inglês era a necessidade. E aí você vai caçar esse negócio e aprender em 1 ano. E aí tem uma coisa de inspiração, né? Eu acho que inspiração por si só ela é muito vazia se você não tem ação. Porque tem gente que depende de estar inspirado o tempo inteiro. E é difícil. Não existe isso. Concordo 200%. Mas, de tempo em tempo, você tem que injetar uma inspiração. Por que eu estou fazendo isso? O que eu vou ganhar mais com isso? Para onde eu vou? E aí esse tipo de evento é legal para isso. Você vai lá e consome conteúdo, fala com uma pessoa, a inspiração volta. Aí você tem mais 4 meses ali de gasolina de inspiração para aplicar esse método que eu falei. Aí dá aquela murchadinha, você vai ver mais um negócio, vai no jantar, e aí a roda mantém girando. É o que a gente sempre fez. E uma outra coisa, você tem sócio, sabe bem o que é isso, né? Eu tenho algumas outras coisas que eu faço, dependendo da Corebiz. Em todas as coisas que eu vou fazer de empreendedorismo na minha vida, eu vou ter sócio. As pessoas às vezes não entendem isso, mas como assim? Mas às vezes nem precisa. Eu quero ter sócio. Ter sócio é uma coisa boa. É que as pessoas não sabem ter sócio. Do mesmo jeito que às vezes não sabem casar, às vezes não sabem ter amigo. Então sim, existe um filtro. Não é qualquer pessoa que vai ser seu amigo. Não é qualquer pessoa que você vai ter um relacionamento. E não é qualquer pessoa que você vai ser sócio. Uma vez passado nesse filtro, ter sócio é uma beleza. Todo mundo, porque às vezes um tá triste, o outro motiva. Ou às vezes um é melhor em uma parte, o outro é melhor em outra. Competências complementares, energia, troca de conhecimento, mais cabeças pensam melhor do que uma, validação, isso é extremamente importante, porque muitas vezes você pode ter uma ideia ferrada de boa, mas a validação por um sócio que tem um track record tão bom quanto o teu, faz valer com que aquilo tenha muito mais efetividade para ser lançado de uma forma melhor. É isso aí. Então por vários momentos, eu cheguei a ter 16 sócios. E um único negócio? Uou! Porque o pessoal assim, tem eu e o Felipe fundadores, a gente sempre deteve mais de 80% da empresa, mas muitas pessoas, aí alguns sócios maiores que a gente trouxe do mercado, mas várias pessoas que trabalhavam na Corebiz, viraram diretores e tal, a gente deu participação, dada. Tinha um tempo, tinha algumas metas, não precisaram comprar, não foi nem estoque, e a gente deu, justamente por isso. E assim, todos eles ganharam bastante dinheiro na venda. Eu tinha uma meta pessoal que todo mundo deveria ganhar no mínimo X, assim. Então mesmo o menor sócio teria que ter no mínimo X. E todo mundo engajou naquilo, assim, para poder fazer acontecer. Então, de novo, né? Se você pega uma grande empresa que está na bolsa de valores, ela tem milhares de sócios. As pessoas esquecem às vezes disso. Completamente. Cada sócio tem seu papel diferente.
Então eu acho que eu dei muita sorte e soube escolher também os sócios nessa jornada, assim. Então, o que você falou, eu tive várias ideias que para mim eram fenomenais na minha cabeça. Aí você vai dormir à noite, nossa, essa ideia é maravilhosa. Sim. Aí quando você acorda e vai na prática, fala com os outros, ele, não, mas acho que isso aqui, eu não pensei nisso, é uma bosta essa ideia. Sim. Se você não tem o sócio, você vai lá e perde meses naquilo, perde uma puta grana, entendeu? Sim. E o contrário também é verdadeiro. Sim. Você tem uma ideia legal, você fala, ele vem com mais coisas ainda e os dois vão pra rua para tentar fazer aquilo acontecer. Então acho que é uma outra coisa que leva pra minha vida, assim, ter bom, não é isso só, ter bons parceiros na jornada. Sim, com toda certeza. Isso vale até pra minha esposa, que eu escolhi, cara. A parceiraça, né? Que, puta, o empreendedor, tá casado com o empreendedor, não é fácil. Puta, um monte de merda da Os dois ocupados o tempo todo, final de semana não existe, viagem com o celular no ouvido. Então ligando domingo à tarde no jantar, no almoço de família. Cara, juro por Deus, esse dia 1 que eu te falei, que a gente teve reunião com só, era meu aniversário de casamento. Uau! E eu falei pra ela, eu vou lá falar com um cara importante, difícil ter agenda com ele, depois eu vou jantar com você. Ela aceitou. Um dia que ela ficou felizona, aceitou, entendeu? E agora colhe esse fruto junto. Então, ter bons parceiros nesse processo. Nem sempre você vai ter. Teve vários maus parceiros, mas teve muitos bons parceiros que me ajudou nessa empreitada, desde antes de empreender. E, cara, uma outra perspectiva super interessante, você abordou já sobre vocês venderem a empresa, sobre a relação entre os sócios e que até o que tinha menor participação tinha que ter um mínimo garantido ali, porque você achava isso justo, isso, poxa, puta louvável da parte de vocês. Mas uma coisa que eu quero muito perguntar, esse day one, por exemplo, que você considera depois dos já 5 anos, então, 5 mais 1, vocês já pensavam em vender? Era uma coisa que você olhava? E quando que surgiu, por exemplo, entre você e o Fê, a questão de, poxa, será vender. Que vale a pena vender? Isso é um negócio legal. Como que surge isso na vida do empreendedor? Isso aí, assim, a primeira minha opinião hoje, do Renan hoje, todas as empresas deveriam ser feitas para vender. Se você vai vender ou não é uma outra questão. Tá bom. Mas deveriam. Essa é uma opinião minha hoje. Mas não era antes. Nessa época aí, a minha opinião era exatamente o inverso. Não se faz uma empresa para vender, faz a empresa para você. Sucessão. Provavelmente porque, de novo, naquela época, o que a gente tinha de histórico é essa coisa que eu falei, grandes indústrias, o agronegócio, não sei o quê, que era aquela coisa que... Quarta geração tocando o negócio. Era isso que a gente via, né? E agora não, agora é outro formato. E aí, como é que foi essa história do vamos vender faz sentido? Foi literalmente um assessor de M&A que foi lá com interesse de captar a gente, estava legal, estava com números legais, estava crescendo, o mercado estava crescendo, todo mundo começou a olhar e tal. E, cara, vocês já pensaram em vender? Eu falei, não quero. Literalmente assim, não faz sentido. E a gente empolgado, vamos crescer. Ele falou, pô, mas deixa eu explicar, né? Como é que funciona. Se não quiser, tudo bem, a gente nem começa papo. Ele foi lá e explicou, né, pra gente como era o valuation. Aí eu olhei o número e falei, pô, peraí. Tem um negócio aqui. Eu não sabia que valia tanto assim. Essa é a verdade, cara. Às vezes a galera coloca um negócio tão romântico na história, e a verdade é o seguinte, você tem uma cifra ali, que dependendo do quanto essa empresa vale, você vai valer a pena vender. Se essa cifra faz sentido, beleza, tá valendo. Se não, é mais ou menos o seguinte, né? Você tem um carro que você ama, que você cuidou, colocou a rodas maravilhosas, você não tá pensando em vender esse carro, certo? Mas vem alguém e oferece muito mais dinheiro, você, pô, talvez eu queira vender. Foi basicamente isso que a gente entendeu, viu as cifras, entendeu que vender uma empresa não é igual você vender uma casa onde você entrega e vai embora dela e já era. Não é isso, pelo contrário, eu tô lá. Eu não tenho mais equity da empresa, eu vendi todo. O que faltava vender da parte internacional a gente vendeu no começo do ano. E eu sou executivo da empresa. Eu ainda tenho potencial de ganhos financeiros nela, que é uma das coisas, dos critérios. Eu ainda tenho potencial de crescimento nela, de perspectiva para ela. Eu tenho potencial de construir coisas legais, novas lá. Eu tenho um monte de coisa que eu tinha como empreendedor. Então vale a pena. E é um mundo que eu conheço, é um time que eu conheço, uma área que eu conheço. Então, vender empresa não significa, vocês também sabem disso, você abandonar, você largar na mão de outra pessoa. Às vezes, pelo contrário,
Às vezes vender uma empresa significa dar mais vida para ela ainda, ao mesmo tempo que você ganha. O nosso caso dinheiro. foi esse. É isso. Então, quando abriram a minha cabeça para isso, foi muito desse assessor, eu olhei de forma diferente o conceito de vender. Porque no brasileiro tem isso, né? Ele acha que vender algo é toma, pega É como se isso aqui, você tal. estivesse abrindo mão daquilo, né? E não é. Em vários casos, não era muito nosso caso, porque estava em crescimento e tal, mas é bem comum. A empresa só sai da adolescência para virar adulta se você vender. Tem casos assim. Por exemplo, Isso é verdade. eu vi eu não lembro se foi alguma empresa de moda, eu não esqueci o nome agora. E o pessoal falou, nossa, mas ela era milionária, a empresa era de milhões e virou de bilhões, né? Eu esqueci, uma gigante e tal. E a pessoa vendeu, deve ter se arrependido. Não, ela não teria virado de bilhões se não tivesse Se não tivesse vendido. Entendeu? A Corbis não teria acesso ao WPP Open, por exemplo, uma puta plataforma de inteligência artificial, se eu não tivesse no WPP. Uhum. Eu não teria acesso ao campus da WPP, onde eu vou fazer um puta evento lá com os clientes se não fosse da WPP. Sim. Eu não teria acesso à VML, que é a Optical que eu estou conectada, que é uma puta agência lá nos Estados Unidos, gigante, com clientes gigantes para vender New Shore, né, da Corbis para lá, se eu não fosse da WPP. Entendeu? Então, Sim. às vezes vender a empresa faz parte de... Bom filho, né? Que você tem um filho, chega uma hora ele vai casar e tem a família dele. Sim. É parecido, entendeu? Você não quer algo ruim para sua empresa. Sim. E às vezes vender, ou pelo menos, às vezes vender uma parte dela, em alguns casos é isso, faz parte desse processo. Faz parte do momento da empresa. Assim. Eu acho que o que você está trazendo é extremamente relevante para a conversa, cara, porque é uma forma inteligente de olhar para a coisa. Porque eu vejo muitas pessoas atrelarem uma venda, tem-se esse mito, né, de que eu vou vender e aí não é mais meu, mas depende da forma como o acordo é feito, né? Tem vendas então, tem vendas e vendas. Tem vendas que, por exemplo, digamos, você tem um tipo específico de serviço, isso vai incorporar uma outra cultura, uma outra realidade, vai exigir com que você saia porque aquilo vai entrar numa outra cultura. Mas não foi o caso de vocês, não foi o nosso caso, e é muito de como você se instala dentro dessa nova estrutura, né? Então, por exemplo, você continua sendo um executivo, você continua tendo o nível que você tem para dar as cartas. Agora, por exemplo, o que aconteceu com a gente, acredito que seja similar ao de vocês. Ganha-se uma mesa de conselho, trazendo o que você falou mais cedo. Mais cabeças pensam melhor do que uma. Ganha-se uma mesa de conselho com mais cabeças, com mais experiências, que tomam-se decisões melhores. É isso aí. Então, você estava ali num jovem adulto, você passa a ser um adulto porque a experiência vem batendo na tua cara. É isso aí. Então, eu acho que é uma puta de uma experiência para se passar, na verdade. Cara, o próprio processo de M&A é uma faculdade de Harvard caríssima, entendeu? É um negócio assim, quantas pessoas conhecem o processo de M&A por dentro? Sim. Só aí é uma experiência, entendeu? No nosso caso aí também, quantas pessoas sabem, têm certificação SOX porque estão em bolsa de valores grandes. Sim. Então tem um monte de coisa que você ganha nesse processo para a experiência própria, que depois você pode aplicar como executivo da própria empresa, ou executivo de outra empresa, ou até para montar uma empresa nova. Sim. Que o Renan no passado não tinha, agora tem, porque vendeu a empresa. O próprio conselho, pessoas novas, líderes novos, pessoas hiper sênior de mercado que você antes até admirava e agora são parceiros de trabalho seu. Então é muito, eu gosto muito, por isso que eu cheguei à conclusão que todas as empresas deveriam ser feitas para vender. Os benefícios que você teve com o acordo que você fez tornaram esse tipo de pensamento. E obviamente a grana, sim, também. Óbvio. Que é o que endossa a parte final. Com toda certeza. Que é assim, não sejamos hipócritas, o mundo está aqui e gira por meio de capital. É isso aí. E uma outra coisa que eu costumo falar pro pessoal é: não venda para qualquer um também. É o que eu estava comentando. Importantíssimo. A gente teve várias ofertas de diferentes empresas. Analisaram uma proposta, parte pela parte financeira, sim, óbvio, mas parte por várias outras coisas, né? O que acontece com a empresa, o que vocês querem fazer com a empresa, né? A gente entrou lá como especialistas. Então a gente entrou com uma hiper relevância lá dentro. Teve outros casos que a galera literalmente falou: não, a gente quer o cliente, a carteira,
Então, assim, estavam até falando de cortes. Seria pra matar vocês, na verdade. Eu roubar o... Eu quero acesso ao que vocês têm acesso, só isso. Pedaço do time hiper sênior e provavelmente até cortar o resto. Então, que eu também não queria, né? Então tem casos e casos de venda. E agora, vale a pena, faz sentido, mas não significa que vai fazer sentido todas as vezes. Sim. E deixa eu fazer uma pergunta, outra, de várias que eu já fiz, de cunho pessoal. Depois de toda essa jornada que você teve, cara, o que você considera como sendo o maior marco que você teve até agora? Da jornada minha? Cara, o maior marco da minha vida, você fala ou tudo, na verdade? De tudo. Pessoal. Cara, por incrível que pareça, é meu filho. Meu maior marco, meu maior desafio é um filho de 9 meses. Obrigado. Eu tenho tanta... Fazendo um comparativo até, né? Meu marco profissional é a venda da empresa, claro. Isso é fato. E meu marco da vida é o legado que eu estou deixando para o meu filho. Assim. Ganhar um cliente na Corbis me animava muito, mas sei lá, ver meu filho que aprendeu a bater palma me anima mais. É um negócio que eu descobri agora, entendeu? E é impressionante isso, meu sócio tem filhos já, né? E eu falava, cara, eu não quero ter filho, né? Minha esposa, não quero ter filho. E eles falavam, não, mas tem que ter, um amor é difícil de escrever. E eu falava pra eles, tá bom, eu entendo, mas assim... Respeito, mas não é pra mim. E como é que eu vou sentir falta de algo que eu não tenho? Então tá bom, é que vocês falam aí que vocês têm, eu não tenho. Então, sei lá, eu não sinto falta de uma Mercedes, se eu não der uma Mercedes, entendeu? Sim. O dia que eu tiver uma Mercedes e gostar muito, talvez eu sinta falta. E foi exatamente isso que aconteceu. Então agora é tipo o programa de pirâmide, né? Porque agora que eu tive filho... Agora você tá falando pra ter, pô, tem filho aí. Dá um puta trampo, não dorme, mas cara, fenomenal. Então ele virou a empresa, quando eu vendi a empresa foi fantástico. Quando eu comecei uma jornada nova com o filho, o meu mundo abriu de novo, assim. Porque depois que você vende a empresa, você entra numa velocidade mais de cruzeiro também, né? Sim. Você arrisca um pouco a menos, você tem ali a aprovação, que é normal, vira executivo. Acho que a própria burocracia, que isso é uma outra coisa que fica implícito no negócio, né? Você como dono antes falava, poxa, eu quero estar num evento como esse. Sentava você, pessoal, vamos lá, o budget está aqui. Agora, eu quero estar num evento como esse. PP, por gentileza, vocês me liberam uma verba de tal? Aprova com um, aprova com outro, sei o que, é isso aí mesmo. Então a coisa fica mais lenta e é normal, empresas grandes, é normal. Então, e aí quando eu tive o filho, a adrenalina de novo, de coisas novas, tudo acontecendo, tem que mudar, voltou, né? E eu sempre falei, né, para meus amigos, esposa e tal, que eu sou um cara de batalha, não de ansiedade, né? Assim, eu prefiro estresse do que ansiedade, tá? Prefiro estar na guerra do que na... Você não vive o amanhã, você vive o que está acontecendo agora. Então, eu não gosto de ficar naquela coisa de talvez vai ter, não sei se vai ter. Cara, o talvez... O que eu tenho? É o que é. O que é, vamos trabalhar com o que tem e vamos pra cima, entendeu? E aí eu acho que o filho trouxe isso pra mim de volta. Uma nova luz na sua vida. Tô aprendendo ainda, né? Cada dia eu aprendo uma coisa nova junto com ele. Estou aprendendo a aprender de novo. Quero deixar esse legado para ele, que foi o que eu te comentei. E ao mesmo tempo estou aprendendo que ele é um outro ser humano e ele... Porque a minha esposa fica, cara, você toma cuidado, ele é um bebezinho, você já está projetando um monte de coisa aí. Sim. E não vai querer que ele seja o Elon Musk, né? Ela fala para mim, né? Então, e aí, de novo, coisas novas, né? Então eu estava tão acostumado, eu estava faltando desafio na vida e o bebê me trouxe isso. Né? Legal, obviamente, cara. Assim, penso em empreender de novo, penso em várias outras coisas, mas no momento esse é o meu marco. Eu acho que, inclusive, se você, por exemplo, como um cara que teve essa jornada empreendedora de puta sucesso para chegar no estágio que você tá, eu acho muito legal quando você fala que ele trouxe essa luz de novo, você quer empreender de novo, mas você vai fazer isso no momento futuro e eu entendo que é porque justamente ele tá te completando o que você precisa agora, né? Ele tá suprindo isso. Estou tranquilo, não tenho pressa e quero aproveitar o máximo possível ali, entendeu? Sensacional. Eu acho que isso, quem tiver a oportunidade de fazer dessa forma, é maravilhoso. Então, eu tenho tempo para ele, assim, 100% do tempo tá para ele. Se quiser fazer alguma coisa, eu tô ali para ele e tal. E espero que seja assim a vida dele inteira em relação a mim.
E ao mesmo tempo me trouxe um pouco mais de como poderia, vontade de fazer coisas novas. Assim. Acho que isso é interessante, porque assim, eu e minha esposa nesse processo, estamos ganhando dinheiro, viajando pelo mundo, fazendo um monte de coisa, a própria empresa. E também são concretizações de sonhos que a vida carrega, né? Eu acho bem legal, tem que ter. Mas chega uma hora que ficou aquela coisa de normal, virou dia a dia, né? Não só as viagens, mas a própria empresa. E eu sou um cara que gosta da bagunça ali, né? Já percebi. Eu gosto de ter uma brincadeira no furdunço. Tem que ter um furdunço, senão não tá bom. Tanto que assim, quando eu vendi a empresa, ela falou, ou você fica lá tranquilinho, ou você vai sair e ficar tranquilinho. Eu falei, não vou ficar tranquilinho nem lá e nem lá, nem cá. Não vai acontecer. Legal, cara. É isso. E então, agora é o seu filho, mas você fala sobre empreender em algum momento de novo. Tem ideia do quê? Não, agora não. A minha intenção é voltar a Corbis ter um crescimento acelerado com inovação. Tá. Então a gente está focando bastante em IA, essa plataforma que eu comentei. Então é uma coisa, existe uma revolução nova acontecendo, onde novas grandes ondas vão acontecer. Perfeito. E a gente vai ser um dos grandes surfistas dessa onda, essa é a minha visão. Que depende também da APP querer que eu seja surfista ou não, né? Porque agora eu sou funcionário. Tá. Então essa é a ideia. Pretendo empreender com o CNPJ dos outros, que acho que isso também é muito válido. E é uma puta de uma experiência interessante, né, cara? Porque o risco é menor. Exatamente. É um risco menor e você pode ter algumas burocracias, claro, alguns problemas, mas do outro lado você tem um risco menor que você pode ser mais agressivo e você já não é um player novo, todo mundo já te conhece, os clientes, então tem alguma coisa legal nesse sentido. Essa é a minha ideia agora. Tá. Se isso não funcionar, seja por mim, por ele, por N motivo, aí sim eu vou parar, pensar um pouco e ver o que eu faria. Tá. No momento eu estou focado nisso como full-time job e investindo em outras startups, investindo no mercado, investindo em ações de outras coisas, mas que não é o full-time job. Entendi. Eu vejo de vez em quando. Tá lá, complemento de renda, mas eu gera uma renda muito boa, mas o que você tem tesão em fazer hoje é estar à frente da Corbis ainda. Vamos ver no futuro, mas a minha lógica é que eu preciso ter uma coisa grande para eu estar envolvido. Perfeito. Que no momento é a Corbis. Uma última pergunta para eu partir para um pedido. A pergunta é sobre a Corbis, sobre a jornada e sobre cultura. Cara, você falou sobre 700 pessoas. Uma empresa, aprendi com um grande mentor que uma empresa é feita de pessoas e processos. A junção dos dois é cultura. Como que você primeiro criou e mantém uma cultura com 700 pessoas? Cara, o maior desafio nosso hoje é isso. Vou explicar o porquê. Pela escala, a gente até conseguiu manter muito bem a cultura, porque, como eu falei, eu tinha 16 sócios da mesma cultura, todos lá dentro, espalhando isso. Então era natural, cada um com a sua maior expertise de um lado, de outro, então a gente manteve isso muito bem. Mas quando a gente entra num grande grupo, ela vai trazer os processos dela e a cultura dela, de certa forma, e aí a gente tem um choque. Sim. Que tem partes boas e partes ruins. Esse choque aí depende muito da gente trabalhar literalmente em cima dessa cultura para poder manter. Fazer ações de fato, trazer pessoas de novo, realinhar a cultura, fazer eventos presenciais. Ainda mais que estava tudo remoto, né? Sim. Essa é uma forma que a gente faz de manter a cultura. E manter vivo, e aí é o que eu acredito como empresa, qualquer empresa, eu concordo, ela é feita de processos e pessoas, mas o que ela vende para o mercado é uma entrega. Sim. Você vai lá, promete algo para o cliente, depois você entrega. Sim. Pode ser em tempo real, te prometi uma água gelada, tá aqui. Certo? É isso. Prometi uma água gelada, vou lá buscar. Você tem que vir entregar uma água gelada para a pessoa. Sim. Isso aqui, alinhado com a cultura da empresa, você faz qualquer coisa. Então a gente sempre tentou manter vivo essa entrega de valor para os clientes, sim, garantir que o nosso mercado ele muda o tempo inteiro, que a entrega de valor esteja sempre atualizada, ao mesmo tempo que a galera que está lá embaixo se mantém motivada para crescer a empresa. Isso só é possível, uma opinião minha, em uma empresa que cresce. Sim. Uma empresa que está andando de lado não cria oportunidades. Sim. Fica aquele cheirinho de para eu crescer alguém tem que sair.
morrer. As próprias pessoas, elas não se estimulam a estar no ambiente, porque elas identificam que exatamente não há oportunidade. É isso. Então você tem o lado cultural no sentido de fazer ações, speech mesmo, estar junto com a galera, tomar uma breja e tal, que eu acho importante. Mas se você não tiver essa outra lado aqui, de entregar valor para o cliente, para se manter crescendo e as duas coisas se conectarem, para criar oportunidades, não adianta, a cultura morre. Perfeito. É assim que a gente acredita, né? E por isso que é um puta desafio, porque é a junção das duas coisas. E é basicamente a essência de qualquer empresa, né? Porque então é bonito falar que água geladinha toma aí, mas pô, você precisa de refrigerador, cadê? Acabou a energia e isso, aquela. E aí que é o desafio, né? Eu acho que ele vai continuar sendo o maior desafio para sempre, porque as empresas vão continuar sendo feitas por processos de pessoas, e quando a gente fala de pessoas é tudo imprevisível, né, cara? Então, tipo, imagina que hoje vocês estão aqui, eu imagino que essas 700 estejam espalhadas pelo mundo. Você falou que hoje vocês já estão expandindo para a América Latina, inclusive somos parceiros de vocês pela América Latina também. Então, cara, uma coisa é isso, poxa, a gente passando pelo processo de expansão foi a mesma coisa. A gente tem um escritório na Argentina, a gente tem um escritório na Espanha. O jeito que o brasileiro fala é completamente diferente com a Espanha, cara. Então, eu atendo cliente lá, por exemplo, já falando sobre mudanças culturais. Aqui, minha maior equipe é atendimento, porque eu preciso ter praticamente um atendimento nominal. Lá, minha maior equipe é tech, porque ninguém vai falar com ninguém. É isso. Então, tipo, é muito louco, cara. Tem a ver com cultura local, como as pessoas lidam, é exatamente isso. Tanto que nessa lógica dos sócios, a gente teve sócio local em cada país. Entendi. Pelo mesmo motivo também, o argentino. Então a gente entra numa conversa aqui, né, e vai falar ali uma caipirinha, um time de futebol, um negócio, já cria uma... É referência nossa, né? Referência. Aí lá vai falar o quê? Às vezes é até agressivo a gente falar de futebol lá, entendeu? Então é outro caminho. O sotaque, né? Eu lembro sotaque, a gente vai falar espanhol com argentino portenho. X. E aí puxa o chiqui, e o outro puxa palavras diferentes que significam coisa diferente. Sim. Então ele ouve do mesmo jeito, né, pessoal? Aqui no brasileiro, né? Vem alguém falando português de Portugal, já cria uma barreira pra gente. Completamente. Então, a mesma coisa vai criar lá. Então, tudo isso tem... E aí você falou, são as pessoas. Tem relação com esse moldes de cultura, né? A gente fazia offsites com a galera em resorts, hotéis e tal, só para isso. Só para botar um argentino e um chileno do lado e fazer uma piada com os dois, para os dois darem risada, se conectarem e ajudar na cultura local, né? Perfeito. É isso. Mas, de novo, tudo isso é importante, desde que não se esqueça de entregar a água geladinha para o cliente. Isso, na verdade, é para você conseguir fazer com que, de fato, a água chegue lá, porque senão as coisas se perdem dentro de casa. Você pediu uma água gelada, o cara traz um chá. Aí ferrou. É isso aí. Porra, eu queria agradecer essa conversa e humildemente te fazer um pedido, da gente encerrar com você trazendo uma frase da sua autoria, ou um conselho, que você acredita que pode mudar a vida de quem vai assistir isso aqui, cara. Cara, eu acho que aquela que eu comentei, aí eu posso converter ela numa frase única, que é: deixem um legado para as pessoas que vocês amam, gostam ou lideram, de que todos precisam aprender a aprender, né? O mundo hoje está lotado de informação, novidade. Se você não aprende a aprender, filtrar e tal, você não consegue saber, você fica perdido no próximo passo. Sim. Qualquer próximo passo, seja para sua vida pessoal, para a criação de um filho, para aprender piano ou para gerenciar uma empresa. Sim. Aprender a aprender e continuar aprendendo para sempre é base para mim. Eu vou estar, tomara a Deus, com 95 anos, lendo um livro de alguma coisa nova e sabendo que eu não sei de tudo. Acho que é isso. Poxa, cara, eu concordo plenamente com tudo que você disse. Acho que estamos aqui no eterno aprendizado até ir para outro plano. Isso aí. Agradecer demais a tua presença aqui, a sua história, o que você trouxe. Eu acho que... a certeza que eu tenho com esse projeto é justamente pegar pessoas como você para poder, por meio da tua história, inspirar outras pessoas a elas entenderem que, independente de onde elas saíram, quem elas são, o que elas fazem ou deixam de fazer, sempre é possível alcançar o que você tem como métrica de sucesso.
Então, obrigado demais por aceitar. Agradeço. Dedicar um pouco do teu tempo no meio do caos aqui do evento, que eu sei que, pô, o tempo é precioso, ainda mais aqui que você tá com a tua galera lá também. Ah, não, então, muito legal, gostei obrigado, do papo. E eu agradeço também a oportunidade de falar contigo, ótimo papo, adorei. Obrigado. E é isso, até a próxima, hein? Valeu, Rê. Obrigado, viu? Tchau, tchau.